Muitas vezes, a gente vê o ato de desistir como um fracasso, como uma derrota, algo que não conseguimos executar. Então, nos damos por vencidos. Mas tem algumas situações em que a gente precisa desistir. Claro, é muito mais difícil desistir quando se tem uma desculpa para isso. Como a gente lida com desistir por desistir? Sem desculpa alguma? Apenas porque lutar por aquela coisa que almejamos já não faz mais sentido? Desistir porque eu quis e porque acreditamos ser o melhor para nós. Esse é o assunto do Poder Feminino de hoje. Eu, Carolina Chassot, sempre tenho uma convidada para falar de diferentes assuntos. Aliás, mulher pode falar sobre qualquer coisa, né? Para conversar comigo sobre esse assunto, recebo hoje Miriam Antunes. Miriam, muito obrigada por estar aqui hoje. Eu quero que tu te apresente. Quem é a Miriam? Então, primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de fazer parte desse projeto tão incrível. Eu sou formada em Relações Públicas pela Uniriter. Hoje eu sou Head e desbravadora na Plural, que é uma plataforma de comunicação e eventos. Também sou fundadora de um coletivo de empoderamento feminino chamado Minas de Propósito e de um outro coletivo chamado Vempatia, onde a gente discute questões de bullying e de discriminação para gerar cada vez mais espaço seguro de fala para todas as pessoas. Então, tem vários projetos aí e isso é muito bom, né? Cada vez mulheres estarem mais projetos ainda. Para começar o tema de hoje, eu queria perguntar para ti, Miriam, tu já desistiu de alguma coisa? Como é que foi para ti esse processo de desistir? Então, primeiro, eu acho que nunca é fácil a gente desistir de alguma coisa. Muitas vezes a gente se constrói a partir dos planos e dos ideais que a gente tem. E uma das primeiras coisas, assim, que eu desisti, e foi um pouco doloroso, foi o fato de, em 2019, eu ter me formado e começar uma busca incessante de morar em São Paulo. Eu queria ser uma profissional de relações públicas reconhecida em São Paulo. E devido a uma série de entrevistas onde eu fazia os processos seletivos e os recrutadores me diziam que, apesar da pouca idade, eu já tinha muitas experiências e já tinha trabalhado em muitos lugares, e que eles daqui a pouco me dariam uma oportunidade e eu acabaria saindo da empresa em 2, 3 meses. Eu tive que recalcular a rota e ficar para o Porto Alegre mesmo, até que eu fui chamada para trabalhar em uma empresa e 10 dias depois o Mercado Livre de São Paulo me ligou fazendo uma proposta. Mas enfim, no processo todo entre ter o sonho de ir morar em São Paulo e desistir de ir para a SP e ficar em Porto Alegre levou um período de mais ou menos 4 meses. E antes dessa proposta de ir trabalhar no Mercado Livre em São Paulo acontecer de fato, eu já tinha recalculado rota e tinha entendido que o meu lugar, né, e o meu reconhecimento profissional, ele poderia vir de qualquer lugar que eu estivesse, e não é um estado ou uma cidade que nos define, e sim a construção que a gente faz ao longo de tudo que a gente se propõe a fazer. Desistir não é uma coisa fácil, né? Muitas vezes é um processo doloroso, como eu disse antes, muitas vezes a gente constrói ideais a partir de um sonho, a partir de uma vontade, e de repente desistir é sim sinônimo de ter que recalcular rota e começar muitas vezes do zero. Mas quem disse que começar do zero é ruim, né? Quem disse que recalcular a rota é sempre ruim? Muitas vezes a gente é surpreendido e tem aí um retorno ainda melhor do que se aquele primeiro plano inicial tivesse dado certo. Exatamente. Eu, quando comecei minha faculdade, lá em 2017, eu queria muito, desde criança, na verdade, eu fazia teatro, fiz 10 anos de teatro, e eu queria muito ser uma atriz, né? Mas aí eu sempre pensava, não, quando eu fizer 18 anos, eu vou ir pro Rio, vou ir na escola de teatro de lá, né? Eu vou tentar uma vida de atriz lá. E aí, só que daí acabou que eu deixei e me matriculei na faculdade de jornalismo, né? Que hoje em dia eu sou formada em jornalismo. E deixei esse assunto de lado. Eu cursei o primeiro semestre de jornalismo e botei na minha cabeça de novo, não, eu quero cursar teatro, quero fazer teatro. Só que daí eu fui com a minha mãe pra gente trancar a faculdade de jornalismo, porque eu queria fazer teatro. Só que daí eu tive que pensar e parar o que realmente eu queria, sabe? Se teatro era uma coisa que a Carol criança queria ou se a Carol adulta queria, sabe?
Então é muito difícil tu passar por esse processo do tá, mas o que eu quero? Quem é que quer isso? Sou eu atual que quero isso? Ou é a antiga Carol que quer isso, sabe? A gente tem que passar por esse processo e pensar. É uma coisa que a gente queria muito, mas as nossas coisas na vida mudam, a vida muda, nossos pensamentos mudam. Então, não é porque eu queria desde criança que seria uma coisa que eu agora vou querer, sabe? Então, foi bem difícil eu aceitar isso do não é bem isso que eu quero. Porque eu sempre fiquei esperando, não, vou esperar meus 18 anos e vou para o Rio de Janeiro. E quando chegou meus 18 anos, não era alguma coisa que eu queria, assim. Com a tua fala, até me recordou uma outra questão que eu também só fui me dar conta quando eu tive que recalcular a rota e desistir de São Paulo. Logo que eu saí do ensino médio, eu queria fazer faculdade de políticas públicas. Eu queria criar leis e construir um mundo melhor a partir da minha profissão. E como eu não passei na federal e na época o curso só tinha na URGS, eu tive que recalcular a rota ali com 16 anos. Eu fui trabalhar aos 17 anos em um clube de eventos, e aí eu me apaixonei pela área de relações públicas, pela comunicação. Eu sempre fui muito extrovertida, então a comunicação para mim sempre foi um dos pilares principais. E aí, enfim, eu me formei em relações públicas e desde 2018, quando eu fundei o projeto Minas de Propósito, e também em 2019, quando eu fundei o Vempatia, eu me dei conta que hoje eu faço políticas públicas indiretamente, né? Que a partir do momento onde a gente se preocupa com as outras pessoas que existem no mundo e a gente se preocupa em criar um cenário melhor de fala e de espaço para todas elas com igualdade, independe do título da nossa profissão, e sim de todo o sentimento e o propósito que a gente carrega com a gente. E é bem isso, assim, como tu falou, eu super me identifiquei, porque às vezes a gente tem um plano e a gente quer muito que esse plano aconteça, mas ele também tem um prazo de validade, né? Se ele chegar daqui 10 anos, talvez ele já não seja mais recebido pela nossa versão antiga, porque a gente viveu coisas ao longo desse tempo e a gente também foi se reconstruindo e mudando aquilo que a gente tinha como vontade. E às vezes até algumas pessoas demoram para desistir de algumas coisas, porque a gente vive numa sociedade que sempre nos incentiva a não desistir, né? De tipo, continuar tentando, tem que fazer isso, vai atrás dos seus sonhos. Por um lado, isso é bom, porque faz com que a gente nos motiva, né? Faz com que a gente queira fazer as coisas, mas por um outro faz com que a gente continue insistindo em algo que não tem mais sentido na nossa vida, em algo que já não está mais nos fazendo bem, em alguma coisa que já passou o tempo, sabe? Só que a gente não desiste justamente porque a gente fica com aquela coisa, não, mas eu preciso tentar, como é que eu vou desistir? Eu preciso tentar. E às vezes a gente precisa reconhecer os nossos limites e saber que esse é o momento de desistir, que o momento que, tá, era isso, eu tentei, só que agora realmente não dá mais, agora eu preciso ver outros planos, preciso ver outro caminho para seguir. E esse momento é muito difícil, né? E a gente descobrir qual é esse momento do tipo, tá, não, esse é o momento que eu desisto, é muito difícil, e até a gente aceitar esse momento, que esse momento chegou, né? É uma coisa muito difícil do ser humano lidar. Sim, eu dou palestra motivacional também, e eu falo muito que a minha frase se tornou nos últimos anos, o meu bordão é seja eita, né? Então eu incentivo muito as pessoas a serem eita e a fazer aquilo que elas têm vontade, a seguir em busca dos seus sonhos, a surpreender as demais. Mas eu tenho falado muito também sobre a gente abrir mão desse medo que a gente vive constantemente, que é de ser julgado e condenado o tempo todo. E muitas vezes desistir, para algumas pessoas, dá uma sensação de fracasso, né? Eu não consegui, eu interrompi um processo, daqui a pouco eu fui até metade do curso da faculdade, entendi que eu não quero mais fazer aquilo. Então as pessoas também, a sociedade julga muito a gente, mas tu já poderia ter terminado a faculdade, tu já poderia ter comprado uma casa, ter tido um carro, ter tido um namorado. E essa série de pressão que a gente vive para atender as expectativas dos outros, muitas vezes faz com que a gente sofra muito quando a gente tem que desistir de algo. Né? A gente cria essa sensação de que a gente está perdendo tempo, ou de que talvez a gente deveria ter escutado os outros e permanecido em alguma ideia, mesmo que a gente não estivesse mais feliz. Então, eu acho que tem muito essa questão do equilíbrio, né? Eu acho que a gente tem que seguir cada vez mais o nosso coração,
e entender o que, que faz bem e o que é melhor pra gente de fato. E às vezes sim, dá bloco no que as pessoas dizem e abrir mão desse medo de ser julgado e condenado, assim. Porque isso faz mal pra gente, né? Primeiro que os outros têm que entender que cada um tem uma vida, então cada um de nós faz as suas escolhas e também sofre as consequências delas. Mas também acho que a gente está numa constante evolução de que desistir não é mais. Tem que parar de ser visto como um fracasso, né? E sim como uma coisa que muitas vezes nos leva a caminhos ainda melhores do que a gente tinha projetado. Eu falo que às vezes dar um passo para trás é dar dois para frente, né? Então, tem momentos sim que é preciso a gente desistir, que é preciso a gente parar o que a gente está fazendo e entender que se a gente fizer isso no momento certo, a gente não vai perder tempo, né? O tempo que se viveu e se parou um processo não foi perdido. Foi aprendizados que foram gerados, foram lições que foram aprendidas, que vão fazer com que a gente haja melhor e diferente daqui para frente. Estamos aqui hoje conversando com a Miriam Antunes, que é Relações Públicas, empreendedora, uma menina super pra frente, e a gente está conversando sobre o desistir. E é exatamente isso que tu falou. Às vezes a gente não desiste porque não tem um motivo concreto. Por exemplo, quando tu acaba um relacionamento, tu quer que tenha um motivo para acabar um relacionamento. Acabei porque ele vai se mudar. Acabei porque ele me traiu. Tu quer ter um motivo. É muito difícil tu admitir para ti e para as outras pessoas que tu tá desistindo simplesmente porque tu quer, sabe? Não tem uma justificativa, estou desistindo porque aconteceu tal coisa. Não, tu tá desistindo porque tu quer e pronto. E é muito difícil para nós mesmos, né, como tu falou ali no início, do fracasso pessoal, do tipo, tá, eu não consegui e agora eu vou ter que desistir. A gente sempre, às vezes, fica adiando essa desistência, fica levando o relacionamento por mais tempo, fica fazendo mais cadeiras na faculdade por mais tempo, muito porque a gente não tem uma justificativa concreta para dar para nós mesmos e para dar para a pessoa, quando pergunta, ué, mas por que acabaram? Por que tu não tá mais naquele projeto? Por que tu não tá mais naquele trabalho? A gente precisa muito ter uma justificativa do porque, sei lá, mandado embora, ou porque não, sabe? A gente precisa muito ter uma justificativa concreta do porquê que a gente está desistindo. A gente está desistindo porque quer e pronto, porque aquele momento não tem mais a ver com a nossa vida. E lidar com isso é uma coisa muito complicada e muito delicada também, né? Saber a hora que tá, não dá mais, eu não preciso mais de um motivo concreto para desistir disso. Eu tô vendo que o motivo é agora e pronto, eu preciso desistir porque para minha saúde mental, não sei, mas preciso desistir porque isso é uma coisa que não tá dando. E talvez desistir agora, como tu disse, no futuro vai ter uma coisa muito melhor que tem muito mais a ver contigo, teu eu agora, né? Sim, essa questão que tu falou da própria questão do emprego e do relacionamento também, né? Em 2018, eu trabalhava numa empresa onde eu trabalhava lá 7 anos e meio. E fui eu que decidi pedir demissão. Então, quando eu pedi demissão, as pessoas ficaram em choque. Nossa, como que tu, que tem uma boa estabilidade financeira dentro desse trabalho, que tem quase 8 anos de experiência dentro do mesmo lugar, vai pedir demissão, né? E eu disse, não, o meu limite chegou aqui, eu estava num estágio de estresse emocional também. E uma semana depois, o meu relacionamento acabou. Eu tinha um relacionamento à distância, o meu ex-namorado morava em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e eu morava aqui em Viamão, que é a cidade vizinha de Porto Alegre. E aconteceu isso, assim, exatamente como tu falou, nas redes sociais, vocês eram lindos, vocês faziam um casal perfeito, eu achei que vocês iam casar, por que que não deu certo? E as pessoas vivem muito aquilo que a gente diz, aquilo que a gente posta, aquilo que a gente projeta no mundo de bom, até porque se for para postar coisas ruins ou para falar de desgraça, não faz o mínimo sentido. Fala. Exato. Mas assim como tudo, as coisas têm um tempo. A gente entendeu que não fazia mais sentido estar junto, a gente entendeu que a gente tinha valores diferentes, mesmo depois de 1 ano e meio de relação. Assim como a minha empresa, a gente entendeu que a gente tinha valores diferentes, mesmo depois de 7 anos e meio de relação profissional. E tá tudo certo, né? Se isso não tivesse acontecido, eu não teria conhecido o meu atual namorado, que é uma pessoa maravilhosa, também não teria empreendido na Plural, também não teria me aventurado em outros projetos que deram muito certo e que me deram um reconhecimento nacional que até eu jamais esperei. E muitas vezes porque a gente fica preso
ao que os outros acham que é bom para nós, ou que os outros acham que é ideal para nós, a gente deixa também de viver em outras coisas que seriam muito melhores, que teriam um gosto de realização que só a gente que vive sabe. Por exemplo, o teu relacionamento que estavam há 7 anos juntos. As pessoas mudam, né? Daí, de certo, tu queria outros planos para tua vida, ele queria outro. As pessoas não são obrigadas, quando a gente começa a namorar. Ninguém é obrigado a ficar 100% igual quando começou no relacionamento. Que bom, né? Que bom que as pessoas mudam. E, às vezes, as pessoas mudam e cada um vai para um lado e não tem mais como ficar junto. Cada um quer uma coisa, não é porque se odeiam, não é porque nunca mais querem ver uma cara do outro. É porque simplesmente a vida levou eles para caminhos diferentes. Assim como no emprego também. A tua empresa quer de ti uma coisa e tu quer dar profissionalmente outra coisa, que não é o que essa empresa quer. Então tem que cada um ir para o seu lado e, enfim, fazer sua vida, né? E a gente precisa também, uma coisa que eu acho que é super importante, a gente precisa saber que desistir é uma escolha. É uma escolha única e exclusivamente nossa. Ninguém vai desistir pela gente. Ninguém vai pegar e dizer, ai, desiste e tu vai desistir. Não. A partir do momento que tu desistir, essa escolha é tua, né? E a gente precisa ter isso em nossa mente. E a gente também precisa parar de encarar como se fosse algo de outro mundo. Tipo, eu sei que tem algumas situações em que desistir é muito sofrido, porque é um projeto que tu acreditou, é um relacionamento que tu gastou energia, é algo que tu fez e que tu apostou muito e que tu tá vendo que não tá dando certo. Eu sei que tem esses desistir que são difíceis, mas a gente precisa parar com aquela coisa do, meu Deus, é um bicho de 7 cabeças. Porque não é, sabe? Todos os dias na vida a gente tá desistindo de alguma coisa. São coisas mais simples, tipo, eu ia usar uma roupa, agora eu acabo usando outra. Eu ia pedir tal comida, agora eu vou pedir tal outra. São escolhas que a gente faz. A gente está desistindo de uma comida indo para outra. Claro que são escolhas bem pequenas, bem diferentes, né? De grandes escolhas, mas ainda são escolhas. Então, todos os dias a gente faz. E se a gente parar de olhar para o desistir como se fosse algo negativo, aí vai ficar muito mais fácil a gente desistir de algo para partir para outra que talvez seja melhor do que desse algo que a gente está desistindo. E coerente com isso que tu falou, Carol, hoje de tarde ainda esbarrei numa frase da Clarice Lispector que fala que o que é verdadeiramente imoral é ter desistido de si mesmo. E é exatamente sobre isso. É inevitável que a gente desista de algo durante a vida e que, consequentemente, a gente faça outras escolhas. Mas o desistir sempre é visto de um lado como alguém que desistiu e do outro lado como algo que se encerrou para que outro novo nascesse a partir daquilo. Então, acho que mais do que nunca a gente tem que escolher a gente mesmo em primeiro lugar, até para que a gente não culpe as outras pessoas depois e diga que eu sou assim porque é culpa do fulano, eu abri mão de todas as escolhas que eu queria da minha vida em função do ciclano. Eu acho que é muito mais coerente quando a gente é consciente daquilo que a gente gosta e daquilo que vai nos fazer feliz e a gente desiste de tudo aquilo que a gente não acredita mais e vai em busca de novas escolhas que são coerentes com o que a gente acredita e com o que vão nos fazer feliz. Exato, e a gente aceitar que tá tudo bem desistir. Não é coisa de outro mundo, todo mundo desiste todos os dias. Tantas pessoas que tu vê no Instagram, nas redes sociais, na TV, que estão felizes, maravilhosas e com um sorriso no rosto e ricas, enfim. Elas também desistiram de várias coisas, todo mundo desiste de várias coisas para estar onde tá, né? Nossa vida é um ciclo de desistências, né? A gente desiste de uma coisa para poder construir outra e assim vai. A vida é um eterno ciclo de a gente desistir, ter que abrir mão de algumas coisas para poder escolher outras, né? Desistir é uma atitude, desistir é uma escolha que tu tá fazendo na tua vida para poder vir outras. Então a gente tem que pensar exatamente isso, que desistir não é um bicho de 7 cabeças e que tá tudo bem desistir. Todo mundo desiste todos os dias. E só te complementando assim, e a gente também não é obrigado a saber tudo, né? Muitas vezes a gente começa um processo de algo e de repente a gente faz um plano perfeito que vai dar tudo certo, que não há nenhuma possibilidade de desistir ou de parar no meio do caminho. E N coisas que a gente não tem controle acontecem e a gente tem que desistir, e não tem nenhum problema nisso. A gente não é obrigado a saber tudo, a gente está nessa vida para aprender, e para viver também o máximo que a gente puder. Então, que desistir passe a ser uma coisa que a gente pare de olhar como algo ruim e entenda que é parte do nosso processo, que é parte do nosso crescimento, que é parte dos nossos aprendizados, que podem ser compartilhados a partir de um podcast como esse, para inspirar e empoderar outras pessoas a desistirem
e começarem do zero quantas vezes elas quiserem em prol daquilo que elas acreditam e que vão de fato fazer elas felizes. Obrigada, Miriam, pela participação. O assunto foi muito bom. Eu sei que ele renderia muitas e muitas horas a gente conversando, porque é muito importante a gente saber desistir, saber se conhecer, né? Muito obrigada pela participação. E o importante é a gente saber que tá tudo bem desistir, viu, gente? Não tem problema nenhum tu desistir. O episódio de hoje foi sobre desistir. Conversei com a Relações Públicas empreendedora Miriam Antunes. Quinta-feira tem mais um episódio. Enquanto isso, você pode acompanhar o podcast no Instagram, @Poder Feminino Podcast. Até lá!